Bem-vindo ao Doctor TV, o programa que conecta você à medicina e ao bem-estar. Santuário Nacional de Beelzebub. Um cenário de polêmicas, ossadas humanas e desrespeito do Estado. Dr. Daniel Dias Machado, frente a frente com a Mãe Michele da Cigana. Quem é Mãe Michele da Cigana? Mãe Michele da Cigana é uma líder religiosa, né, que pratica a religião há 36 anos e que agora, de 2 anos para cá, é muito conhecida por conta da imagem de Beelzebub, né, que eu viralizei na frente da minha casa. Mas muito mais do que isso, né, sou uma pessoa que trabalha com a religião, com a espiritualidade, desde os meus 9 anos de idade. Eu tenho 46 anos. A partir de um problema de saúde, eu ia ter minha perna amputada. A minha mãe me levou num terreiro, fiz uma troca de saúde e hoje estou aqui, graças a Deus, sem nenhum problema de saúde. E a partir daí eu venho cultuando e trabalhando a religião e a fé na minha vida. Mãe Michele da Cigana, a senhora tem pleno conhecimento que hoje nós vamos abordar perguntas extremamente complexas numa concepção cultural, numa concepção regional também, porque nós estamos em meio a uma grande polêmica. A senhora tem conhecimento disso? Sim, e faço questão, pode ficar bem à vontade, porque eu acho que o esclarecimento vai trazer à tona a verdade e vai tirar a dúvida das pessoas que às vezes não estão entendendo bem o que está acontecendo. Perfeito. Mãe Michele, eu gostaria que a senhora pudesse compartilhar conosco qual foi o seu sentimento ao chegar no cemitério municipal de Alvorada e ver aquele cenário caótico. Eu fiquei muito triste, né? Primeiramente pela minha questão religiosa, que eu senti como se aquelas almas estivessem ali me pedindo socorro. Na noite anterior eu tive a denúncia, né, de um funcionário público que me procurou, mas eu tive muita dúvida, eu deitei com a dúvida na minha cabeça. Só que naquela noite eu recebi 3 entidades no meu quarto, Maria Padilha, seu Tranca-Rua e o seu João Caveira, que passaram a noite inteira intensificando nos meus sonhos o que eu deveria fazer. Chegando lá eu senti que era muito maior do que eu imaginava. Parecia que eu precisava estar ali para fazer aquela fala, para que aquelas pessoas pudessem descansar, né? Porque eu vejo que como um cemitério municipal, se a gente não puder garantir que a gente vai colocar o nosso ente querido que faleceu e garantir que para o resto da nossa vida a gente vai poder ir ali, né, fazer uma oração. Muita gente diz, religiosamente não tem mais nada ali, tem só uma ossada, mas essa ossada tem família, aquela ossada tem história, aquela ossada teve uma vida, uma história de vida. E a gente precisa respeitar essas memórias, e eu acho que o respeito a essas memórias é respeitar os restos mortais dessa pessoa, independente da fé e principalmente da classe social. Se a gente não puder deixar ali em paz o nosso ente querido, mesmo sem ter a condição de cumprir aquele pagamento num cemitério que é municipal, aonde a gente vai enterrar as pessoas de Alvorada, então? E um ponto muito importante que eu gostaria de compartilhar, muitas pessoas não sabem disto. O Estado, ele é responsável, ele acaba tornando-se proprietário desses restos mortais, mas mais do que isto, eu costumo pensar que é onde termina a letra, a moral, inicia a ética. E quando eu li um comentário nas chamadas que nós realizamos de uma seguidora sua, informando que ela estava buscando os restos mortais do pai dela que havia desaparecido, eu vejo o seu vídeo com uma extrema relevância. E mãe Michele, eu gostaria de perguntar para a senhora também, como a senhora vê a posição do município? Eu não tenho nenhum cunho político, né? Gostaria de salientar. A minha intenção não foi atacar ninguém, tanto que no vídeo eu não agrido ninguém com palavras, eu só cobro posições, né? Eu até estou tentando entender, eu ainda não entendi o porquê de não tirar. Eu concordo também, assim, que tem um custo, que tem as taxas, né? Tem que ter funcionário para capinar o cemitério, tem taxa de iluminação, tem toda uma preservação ali que tem os seus custos, embora o nosso cemitério municipal ele arrecada milhões
anualmente. E o cemitério não é bem iluminado, o cemitério não tem câmeras de monitoramento, as capelas que para as pessoas terem um velório gratuito, elas não funcionam 24 horas. Isso que, para quem não sabe, nosso cemitério ele é do lado da guarda municipal. Né? Então poderia ter um guarda ali para que as famílias pudessem velar de madrugada as pessoas. Então eu acho que não estou atacando só a administração agora atual, e eu sei que ela recém assumiu a prefeitura, porém isso vem desde da antiga administração, e eu acho que se a gente não denunciar, não tentar fazer a coisa tomar uma proporção maior, são problemas que vão passando despercebidos e vão sendo deixados de lado, tanto pela administração anterior quanto pela atual, porque é como a gente tem visto nos comentários, são apenas restos mortais, são apenas corpos, não tem nada ali. Sabe, doutor, eu tenho a minha avó enterrada num cemitério particular ali de Alvorada, que é bem próximo do municipal. E mesmo na minha fé, eu sabendo que o espírito da minha avó, ou ele evoluiu, ou ele até já reencarnou, porque eu acredito na reencarnação, mas 1 ou 2 vezes no ano eu sinto um aperto no meu coração e às vezes eu digo, eu largo tudo, meus funcionários sabem, eu largo tudo no meio da tarde, hoje eu vou lá ver o túmulo da minha avó. E aquilo de alguma forma, se tem algo ali ou não, mas me conforta, me dá um ponto de matar a saudade. E daí eu imagino que essa pessoa que hoje vai lá matar a saudade e não encontra o seu ente querido porque sequer foi notificado, muita gente me procurou e disse que não foi notificado, ou se foi notificado, eu abri aqueles tonéis. Eu tenho plena convicção do que eu vi ali, nenhum daqueles sacos estavam identificados. Será que seria tanto custo a mais para a prefeitura botar o nome da pessoa, cremar? Então devolve as cinzas. Não quer guardar, quer abrir espaço, quer alugar novas gavetas, novos túmulos? Aluga. Mas então identifica e devolve a cinza para aquela família e a família guarda em casa. Mãe Michele, outra pergunta importante, até pelo próprio posicionamento do município, eu gostaria que a senhora se posicionasse em relação a quê? Que o município pontua sobre a entrada em um cemitério, um local público, né? Que a senhora só explicasse para a nossa audiência como se deu a sua entrada no cemitério. Porque no vídeo a senhora demonstra que estava lá transmitindo algo muito positivo. Mas se tem uma posição contrária, como se a senhora tivesse invadido uma área pública, como se deu isto? Não invadi. O cemitério de Alvorada, ele é aberto, inclusive eu printei no Google, ele é aberto das 8 da manhã às 17 horas todos os dias. O meu horário que eu fiz o vídeo era às 16 horas, o cemitério estava aberto e todos os tonéis estavam no meio do cemitério. Tem os túmulos, daí depois a gente vai caminhando assim, tinha uma obra que eles estão construindo, uma secretaria nova, parece, e tem as paredes, é onde ficam as gavetas, né, aquela parece uma estrutura de concreto, né? E esses tonéis, eles estavam no meio, no centro do cemitério. E é isso que eu questiono. Eu não questionei cobrando ou não cobrando, porque depois, agora que a gente entrou nesse mérito, né, que eu acho que um cemitério municipal não poderia cobrar. Principalmente também num ano de enchente, onde as pessoas perderam muitas coisas, né? Se elas atrasaram a anuidade do cemitério, elas precisavam de um tempo a mais, visto que é um ano de enchente, onde a gente teve em Alvorada pelo menos de 5 a 6 bairros alagados. Pessoas que perderam tudo. E às vezes essas famílias têm que escolher se elas vão comprar o leite, a fralda, o alimento ou pagar a anuidade de um cemitério. E é bem difícil a gente saber quando tem essas escolhas, e Alvorada é uma cidade dormitório, onde as pessoas são, a maioria, não é uma cidade de empresários, é uma cidade de trabalhadores. E ali eu me deparei com aqueles tonéis no meio do pátio e eu fiquei chocada, porque eu acredito que o cemitério, ele tem uma estrutura, ele deve ter um depósito fechado, né? Aquilo ali não estava em trânsito, aquilo ali já estava até pelo menos 3 dias ali no meio, quando eu fiz a denúncia, no meio do cemitério parado. E, na minha opinião, deveria estar num local fechado, com chave, num local separado, um depósito para acesso somente a funcionários ou pessoas qualificadas. Porque eu fiz a minha fala como religiosa, sabe? Com a preocupação até de que, além dessas ossadas estarem ali de uma maneira inadequada, que elas pudessem ser roubadas e furtadas. E também a gente sabe que hoje em dia existe uma grande falta de respeito com
com os restos mortais, né? Principalmente do pobre. Aquilo ali estava ali para quem quisesse ver, para quem quisesse passar ali, levar, roubar para um ritual religioso, à mercê de gente rindo, gente debochando, porque existe, a gente sabe que tem pessoas ruins que fazem comentários desnecessários, e assim como eu estive ali, e se eu tô com uma criança, com meu sobrinho de 8 anos, e acha que parecia lixo, né, aqueles tonéis, e se o meu sobrinho levanta ali para botar um salgadinho fora, uma latinha de refri fora e dá de cara com o crânio, até como lata de lixo, aquilo ali estava estranho no meio do pátio. Mãe Michele, eu como profissional da saúde, eu gostaria de compartilhar um pequeno comentário e escutar a sua opinião. Quando nós falamos de restos mortais, nós temos que tomar muito cuidado em relação a quê? Bactérias também. Existem várias bactérias que são nocivas para nós, que seguimos vivos aqui. A senhora acredita que, como esses restos mortais estavam depositados, eles estavam transmitindo algum risco biológico também às famílias? Eu senti essa dúvida, eu senti esse medo pelo mau cheiro, né? Porque não tinha só ossos ali, tinha restos de roupas, tinha algumas que estavam com algo que parecia um líquido e tipo, tinha uns panos, aquele pano interno que reveste a estrutura do... Não tinha madeira, mas eles pegaram os ossos junto com as roupas junto aos ossos, e junto tinha até aqueles panos internos que revestem os caixões, que pareciam estar manchados, e algumas coisas com um líquido molhado, assim, alguns tinham água, não era água, né, mas parecia. Eu até falo no vídeo que eu nem ia entrar nessa questão, porque eu não tenho conhecimento, né, eu não conheço a legislação, eu não conheço as regras ambientais, eu não tenho estudo sobre a saúde, mas eu acredito que sim, né, doutor? Porque olha a Covid, quantos caixões foram lacrados, né? Sim. E Mãe Michele, um ponto importante que a senhora colocou quando eu cheguei aqui, que a senhora recebe esse clamor dos seus fiéis. Eu gostaria que a senhora compartilhasse em relação a esse clamor, essas pessoas que buscam a senhora, muitas vezes não recebem uma solução do Estado e procuram quem? Procuram uma líder religiosa. E a religião, ela é de extrema importância para o Estado. E ter líderes com uma envergadura como a senhora tem é de extrema importância para nós. Eu gostaria que a senhora compartilhasse um pouquinho o que a senhora passou para mim quando eu cheguei aqui. O que representa para a senhora receber esse clamor e poder atender os seus fiéis? No início eu me surpreendi um pouco, né? Porque eu não imaginava a dimensão disso tudo, né? E hoje, como eu já ajudo uma comunidade lá em Alvorada, que é Umbu, 11 de abril, eu faço um trabalho social lá há 10 anos. Então eu acabei tendo essa proximidade com a comunidade. E eu vi que eles viram em mim a voz que eles não tinham. E eu comecei a levar para as redes sociais a demanda das necessidades deles e vi que eu comecei a ser atendida, né? Tipo, tinha uma escola no bairro que tinha muitas abelhas. E aí eu disse para as mães, olha aqui, gente, vamos fazer essa fala, porque essas crianças não podem frequentar a escola. 2 horas depois foram lá e retiraram as abelhas. Então eu falei de uma rua que não conseguia caminhar na rua. 2 horas depois a patrola estava lá. Então assim, ó, eu vi que a minha rede social tem essa dimensão, né? Comecei a perceber isso também através das enchentes, onde eu tive essa proximidade maior com essas famílias. E o intuito eu me sinto hoje privilegiada e feliz, porque o pouco que eu consigo ajudar, o pouco que a minha fala pode fazer elas terem algo de melhor na vida delas, já me deixa feliz. E se pudesse definir a Mãe Michele da Cigana com uma frase, qual seria? Humanidade. Eu acho que a gente precisa se colocar no lugar do outro. Eu aprendi muito, assim, eu mudei muito de uns anos para cá e eu vi o quanto é importante a gente conseguir se colocar no lugar do outro, porque muita gente agora, né, através desse vídeo, disse, mas tu não precisava estar lá, mas tu foi lá por tantos comentários negativos, né, por mídia, Não, a minha mídia eu sei fazer muito bem, né, eu fui lá realmente pela religião, primeiramente pelas almas, nem foi pelas pessoas vivas, né, e depois pelas famílias, para trazer para elas esse conhecimento, para que elas possam ir lá ver se elas encontram lá, se ainda está lá, né, os seus restos mortais, os seus entes queridos. E a gente só leva dessa vida o bem que a gente faz para o outro, a lembrança que a gente vai deixar na memória do outro, a história, o legado, né, que é isso que a gente constrói até mesmo naquelas crianças. É tão bonito, sabe? Hoje eu entro lá, crianças que nem têm um celular,
né, que 2, 3 aninhos, sentado assim na rua brincando, eu entro, eles dizem, mãe Michele, mãe Michele. Isso preenche meu coração de uma alegria tão grande. E daí como é que eu vou decepcionar as mães quando me buscam pedindo uma ajuda, né? Não tem, eu me sinto parte deles hoje. E nós conversamos com muita satisfação, gratidão, também por estar em um local que transmite uma paz incrível. A mãe Michele da Cigana, por abrir as portas do seu centro espiritual, se sente algo muito positivo neste local. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho que a mãe vem realizando pelo Estado, que não podemos esquecer que as entidades religiosas, elas são parte do Estado e têm um papel fundamental. Dr. Daniel Dias Machado, para a Rede TV News, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Dr. TV, você se informa com quem entende. Fique por dentro dos cuidados essenciais para o seu corpo e mente.